Bom dia, seja bem-vindo amanhã com Deus. Relógio de oração, oração. Oração hoje. E a oração move o coração de Deus. E a oração chega ao altar do Senhor. Seja bem-vindo em nome de Jesus. E se você crer e você quer ouvir uma palavra do Senhor, fique. Em nome de Jesus. Vou sentar. Aqui, pode vir. Bom dia a todos. Ainda estão entrando. E o pessoal está entrando ainda, né? É. Então tá bom. Então deixa eu estar aqui com o meu jeitinho mais simpático, né, pessoal? Não é aquela cara carrancuda, né? Não, depois vai assistir o vídeo e fica feio. Fica feio. E não dá para mudar. Não dá, Ela entrou hoje. não dá para Não. editar. Cristiane Mota, bom dia. Graça e paz de Jesus Aleluia. a todos. Manhã com Deus, hoje nós estaremos falando sobre alguém que enfrentou algo complicadíssimo, mas houve um mover aí de um grupo de pessoas, de alguém, juntamente com outro alguém, e juntos viram o mover do Senhor. Então, creia, falaremos sobre isso hoje. Seja bem-vindo, irmão Márcio. Olha o que ela tá fazendo. Vai lá. Ah, isso aí. Nós temos umas crianças aqui, né? E eles ficam fazendo bagunça. Ah, irmão Newton. Bom dia, bom dia. Achei que irmão fosse o Newton. Márcio. É. Bom dia, irmão Newton. Seja abençoado, guardado e amparado pelo Pai. A tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Vocês podem ir abrindo aí Atos 12. Nós estaremos falando sobre alguns servos do Senhor que estavam em cima deles, pressionando. Um servo do Senhor, né, pessoal? Não alguns. Aí veio. Esse daqui foi preso. Ele foi preso. Pedro, né? Pedro É. é milagrosamente libertado da prisão. E falaremos isso hoje. Estaremos falando sobre isso hoje. Uma igreja unida. Uma igreja em um só propósito. Em um só mover. E mudou ali a situação de alguém que era importante para a igreja do Senhor. Que? Nós mudamos aqui de lugar um pouquinho. Enfim, não sei se a gente já começa ou não, né? Ainda não, vamos dar um tempo, né? Vamos dar um tempinho. Olha lá, 8h04. 8h04. Então, Como está você? Vamos esperar um pouquinho o povo entrar. Ontem meu marido estava, né? Tinha algumas coisas para ele fazer também. Aí ele... ontem eu não estive aqui presente, mas hoje eu estou aqui. Ah, ótimo. Que bom, irmão. Aleluia. Ontem estive algumas tarefas lá pela manhã, Sim. mas hoje estou aqui com vocês, Sim. ao vivo e a cores para todo o Brasil via satélite, né, pessoal? Via internet. Bom dia, bom dia. Via internet. Sim. Sim, nós precisamos orar, não é mesmo? A situação está tão complicada. Nós temos conversado com algumas pessoas de outras nações e
a situação tem estado bem difícil. Às vezes a gente acha que o Brasil tá um caos, o Brasil, e não tem, não tem muito a ver nos dias de hoje, não. Olha lá, o Vanderlei e a Áurea. Então, Vanderlei e Áurea, tudo bem? Bom dia. Hoje eu estou aqui, viu, Áurea? Vanderlei também. Hoje estou, viu, Vanderlei? Hoje estou presente. Não tão sorridente, mas estou presente. Mano, tô vendo aqui, ó. As luzes. Eu falei, nossa, que tá escuridão. escuro aqui, né, pessoal? A luz está apagada. As luzes. Agora sim. Não precisa. Agora sim. Mas ele tá sorridente, sim. Olha lá, ela deu risada. É isso aí, Áurea. Hoje estamos na missão, né? Em missão, é isso aí? Na missão. E bota a missa nisso, né? Que é grande, extensa. Missão. Como eu estava dizendo, às vezes a gente acha que só o Brasil está sofrendo as consequências do Covid. Não, tem nação que está complicada também. Ô, Leonel Ferreira, bom dia. Eu espero que estejam tudo bem aí no Pará, né? Tem nações que estão complicadas e nações de primeiro mundo e estão também passando por muitas situações difíceis. Então não é só o Brasil. Não pense que o seu mundo aqui no Brasil é só aqui, a sua situação é só aqui, que os outros países estão vencendo tudo isso. Não. Eu tenho conversado em contatos fora, e as notícias são muito parecidas com aqui. Claro que existem diferenças, mas as notícias têm sido aí a mesma coisa. Sim. Muito desemprego, muitas famílias necessitadas, impasses governamentais, muitas doenças, assim, muitas pessoas ainda sendo contaminadas. Então não pense que o Brasil está distante, é só aqui que as coisas estão acontecendo, que não é verdade. Sim. Pessoal, essa pandemia, ela está afetando o mundo É mundial, todo, né? A economia de todos os países. E aqueles países que já não tinham uma economia tão forte... Bom dia. Estão sofrendo. Estão sofrendo, ainda. Sim. E aqueles que têm economia forte estão também tendo muita dificuldade. Aqui tem muita coisa que não se divulga, né? Não. A gente acaba tendo conhecimento porque as pessoas que moram nesses locais acabam falando, né? Mas a mídia em si muitas vezes não vai. Ela não mostra o que está acontecendo, não mostra. Talvez o único país que esteja um pouco melhor é a Suíça, né? Que já é um país bastante, já economia forte, bastante equilibrado, mas com certeza também deve ter as suas deficiências. Mas os países que têm maior população, então o problema também é grande, entendeu? Principalmente os países que têm mais os empregos informais, né? Os empregos mais Sim. informais, hoje está afetando esse trabalho por conta da economia, né? Por conta de tudo isso que está acontecendo. E aqui no Pará estamos sofrendo com os efeitos dessa pandemia. Nós temos um amigo lá no Pará, pessoal, Leonel, está aqui conosco. E você sabe que lá também. Sim, está. O Brasil todo, na verdade. Né? Você sabe que eu estou em um grupo... Vanessa, seja bem-vinda, hermana. Você sabe que eu estou em um grupo, Léo, que tem bastante gente de Manaus, tem Belém, Goiás. É o grupo da região norte do país. E vieram até mim, me convidaram para entrar. E lá é oração direto. E os pedidos têm sido nesse sentido. Muitas necessidades. Então, na região aí onde você mora. Então, buenos dias, querida. Saludos.
Bien, vamos começar, né? Vamos começar aqui a palavra de hoje. Eu gostaria de estar junto com você. E Vanessa, eu pensei muito em você em esta manhã, porque esta palavra sobre o assunto que hablamos é muito de encontro a tu necessidade aí em Argentina. Atos 12. Eu vou ler aqui na minha versão, Sim. NVI, Sim. que é a versão mais atualizada, né? Nova versão internacional. Nova versão internacional. Entenderam, pessoal? Então, melhor eu vou ler do 12 até o 16, que conta aqui um episódio, conta aqui uma narrativa de Lucas. Sim. Sobre a prisão de Pedro, né? Então, lá no início da igreja, quando a igreja estava aqui começando, quando o evangelho estava se expandindo, as boas novas. Bom dia, querida. Os apóstolos tiveram muitos perrengues, como diz, muitas situações difíceis, complicadas, né? E Pedro não foi isento disso, como Paulo também não, como Silas. E o próprio Tiago, né, que foi até morto à espada. Mas vamos lá. Então, Atos 12, Sim. dos versos 1 ao 16. Vamos lá. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas, de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava incessantemente a Deus por ele. Olha isso. Orava incessantemente a Deus por ele. Guarde isso. Guarde isso. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, no dia anterior, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente, apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Pedro estava dormindo, hein? Como é que alguém pode estar dormindo no corredor da morte? Será que eu estaria dormindo? Ele tocou ao lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então, as algemas caíram dos punhos de Pedro. Olha que coisa milagrosa, né? Ele não tinha chave nenhuma ali. E as algemas caíram. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim o fez. Pedro assim fez. Bom dia. Disse-lhe ainda o anjo: ponha a capa e siga-me. Amém. Algo que eu gostaria de falar aqui. Aqui houve o que? A união de amados, de pessoas em prol de Pedro. E você pode me dizer, diante dessa palavra, e nós estávamos aqui conversando, hablando. Vai lá, amor. E diante do cenário que nós temos vivido, quantas pessoas e quantas igrejas estão se levantando em clamor por alguém que está enfermo com este Covid. E o clamor foi feito. E o que aconteceu? A pessoa foi embora. E nós estávamos aqui conversando e falando assim, mas aqui Deus permitiu que Tiago fosse morto a fio da espada. O irmão de João. Ficou só Pedro.
Pedro poderia ser morto também. Poderia morrer também. Mas ele ficou. E diante da situação que nós estamos vivendo, quantas pessoas amadas e queridas estão indo? Quantas pessoas que estavam a mil na obra do Senhor, vários pastores, vários pastores foram embora e estavam fazendo a obra do Senhor, del Senhor. Entonces, você pode falar para mim e dizer, como assim este Deus? Como assim? Mas nós cremos e a palavra nos garante, e eu sempre vou dizer isso. E tudo que está acontecendo comigo é propósito do Senhor. Tudo que nos acontece é propósito do Senhor. Aqui, Tiago morreu a fio de espada e Pedro ficou, porque o Senhor tinha algum propósito ali mais à frente. Então, tudo que tem acontecido na sua vida tem propósito. Ai, el mover del Senhor. Entendeu? Outra coisa. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a quatro escoltas. E eu estava pensando, eu estava refletindo nesta palavra, estava imaginando, estava observando lá a palavra, e nós somos entregues ao inimigo das nossas almas. Todos os dias ele está ao nosso derredor, porque palavra de Deus, não estou falando também aqui heresia, palavra de Deus que diz, e vocês são entregues todos os dias, ao derredor de vocês, prontos para serem consumidos, prontos para morrerem. Então isso é um fato, Aonde Pedro aqui, eles já conheciam Pedro. E eu acho tremendo, porque Pedro era um pregador maravilhoso. Ele era ganhador de almas. Em uma pregação dele, 3.500 pessoas se renderam ao Senhor. Então ele era alguém que tinha que calar, que tinha que ser calado, que tinha que ser morto. Isto era o quê? O cenário político. Isto era o quê? O cenário religioso. Porque até a religião era contra Pedro. Uma das motivações de Pedro ser preso era exatamente a motivação religiosa. Sim. Que aqui na Bíblia diz que Herodes, quando matou Tiago ao fio da espada e prendeu a Pedro, a Bíblia diz que isso agradava aos judeus. E naturalmente que aquele líder político, né, governador naquela época, estava fazendo algo para ganhar a confiança dos judeus também, a simpatia dos judeus, né, naquela época. Entendeu? E nós vamos prosseguir aqui. Ou seja, tem gente interessado na sua destruição, mas tem um outro inimigo das nossas almas, chamado Satanás e seu exército, que ele deseja nos destruir. Por isso ele vai oprimir, por isso ele vai fazer de tudo para que você fique no canto, na sua cama. Ontem uma amada teve uma visão e me disse, Ana, eu estou vendo alguém assim, deprimido, oprimido, num canto em sua casa, não sabendo mais o que fazer. E eu creio, porque esta live está indo a las naciones, a todo el Brasil. Então, você precisa prestar atenção, porque o Senhor está te dizendo, prender o Pedro, e o que ali foi mostrado, não adianta o homem, o inimigo das nossas almas, se levantar. Quando existe um grupo de pessoas, o corpo de Cristo intercedendo, orando, Deus responde. Deus responde. E quando olhamos aqui, Pedro estava encarcerado. 4 soldados para o guardarem. 4 para o guardarem. 16, pessoal.
4 escoltas de 4. Ah, é 4 escoltas de 4 soldados, cada uma. Entendeu? Então havia ali 16 pessoas, 16 homens, 16 homens, 16 homens guardando um que não poderia estar armado, indefeso. Não, eles estavam indefesos, estavam dormindo. E quantos de nós não está dormindo? Quantos de nós não está dormindo com toda a situação que nós estamos enfrentando? E ele dormindo. Por isso que a gente precisa aprender com Pedro, com Paulo, com todos aí que serviram ao Senhor em sua época. Porque eles tinham uma fé inabalável, eles tinham ali a certeza de que Deus estava no controle das suas vidas. Sim. E Pedro, e essa questão de Pedro estar dormindo é conectado com o Espírito Santo de Deus, porque eles haviam... Aqui nessa situação, eles haviam sido revestidos com o poder do Espírito Santo, né? Sim, sim. E saíram fazendo a obra. Pedro, esse valente aqui, era o mesmo Pedro que negou Jesus antes, quando Jesus foi levado ao martírio, né? Negou com medo. E é o mesmo Pedro que hoje está, é o mesmo Pedro que nessa situação, nesse relato aqui, está preso, mas confiante, dormindo, né? Sem estar preocupado com o que aconteceria, estar tenso, estar, por exemplo, com crise de ansiedade, porque estava preso e sabia que o destino dele, o fim dele seria o mesmo do seu companheiro, do seu ali, vamos dizer, irmão em Cristo Jesus, parceiro, né? Parceiro também, né? Apóstolo parceiro junto com ele, que caminhou com Cristo, que era Tiago, né? Então eu posso caminhar agora ou não? Mais uma coisa. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados acorrentados com 2 algemas, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Sabe o que faz nos aprisionar? Sabe o que cria em nós algemas em nossa alma? A incerteza do amanhã, o medo do amanhã, a incerteza de saber o que vai nos acontecer, ver o cenário dentro da nossa casa e a incerteza de até quando isso não vai mudar. Aqui ele estava algemado fisicamente mesmo, mas quantos de nós está algemado emocionalmente? E o inimigo das nossas almas oprimindo, dizendo: você não serve, você não tem poder nenhum. Ah, você é um fracassado, você é uma fracassada, olha a tua vida. Ah, e agora com o Covid-19 você não vai dar em nada mesmo. A sua vida tá um caos. Sabe quem são esses? Os opressores. Aqueles que estão ali oprimindo, os inimigos das nossas almas. Então a gente não precisa estar preso fisicamente dentro de uma cela, como milhares de pessoas estão. Mas nós podemos estar presos dentro de nós mesmos, aprisionados em sentimentos, aprisionados em situações. Mas Pedro dormia. Continue. Eu vou avançar aqui, que senão nós vamos terminar amanhã. Então, vamos lá. Então nós vamos para 9. O 9. E saindo Pedro o seguiu, não sabendo que era real, o que fazia por meio do anjo. O que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Né? Pedro estava até assim ainda sem entender o que estava acontecendo, né? Para ele era algo assim, que não era normal, não era comum, né? Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo, para eles. Olha que coisa extraordinária. Sobrenatural.
sobrenatural. Aleluia. Quebrando algemas, abrindo As correntes, né? portas, abrindo aqui os portões aqui, né? E esse se abriu por si mesmo para eles, e passaram, tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo o deixou. Então o anjo, quando viu que Pedro estava seguro, em segurança, o deixou, para que ele seguisse. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou seu anjo e me libertou das mãos de Herodes, e tudo o que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, a mãe de João Marcos, né? Mesmo João que escreveu o Evangelho, João Marcos, né, que escreveu o Evangelho de Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava o quê? Orando. Aleluia. Eles estavam orando, eles não estavam ali discutindo, eles não estavam ali pensando qual seria a estratégia para tirar Pedro da prisão. Não estavam ali tensos, não estavam ali em desespero, andando de um lado para o outro, tentando pensar, pensando o que fazer. Não, a Bíblia diz que estavam reunidos, orando, clamando. Entende, então, que na unidade dos santos, na comunhão dos santos, nós vemos o agir de Deus. Outra coisa, aqui, o Senhor enviou um anjo para livrar o quê? Pedro da prisão. Salmos 91 que diz: e o Senhor dará ordem aos teus anjos para nos guardar, para nos proteger. Mas o que acontece? Falta de fé. O que acontece? Falta de crer, de visão, de enxergar, de entender que se o Senhor está dizendo, é verdade. Nós precisamos crer, nós precisamos confiar, nós outros precisamos acreditar, nós outros precisamos enxergar o que o Padre está dizendo, o que o Senhor está dizendo. Ou seja, uma igreja unida, e eu não digo placa de igreja, eu estou dizendo a igreja que meu esposo, eu e você, sem distinção, sem diferenças, com foco. Senhor, estamos enfrentando isso, Senhor, estamos passando por isso. Nós precisamos da tua resposta. Nós precisamos do seu mover. Aqui Pedro foi libertado de maneira sobrenatural. De maneira sobrenatural. As coisas de Deus sobrenaturais. Não queira colocar Deus dentro de uma caixinha. Dizendo, ó Senhor, eu quero assim, assim, assado. E você vai ter que fazer assim. Ou, Senhor, o Senhor só vai se limitar a fazer isso. Não. O Deus que abriu o mar vermelho. O Deus que curou cegos. O Deus que curou leprosos. O Deus que trouxe até aqui, eu e você. É o Deus do sobrenatural. É o Deus que, no estalar de dedos, Ele muda uma situação. Ele muda as circunstâncias. Mas o problema é aqui. É aqui. É o nosso coração enganoso, medroso, que muitas vezes fica, não, Deus não faz isso mais não. Imagina. Sério. Eu e você estarmos vivos hoje é milagre do Senhor. Eu e você estarmos vivos hoje é milagre dele, Padre. Pode falar. Então, vamos prosseguir? Pode falar. Onde você estava? Na casa de Maria. Agora eu vou para o verso 13. Isso. Tá? Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Aleluia. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta,
sem abrir a porta. Ela ficou tão espantada que ela olhou e não abriu a porta. Deve ter aberto só aquelas janelinhas pequenininhas, né? Enfim, e aí olhou, não pode ser Pedro. Não pode ser Pedro, pode ser. preso. Estava preso, né? E sem abrir a porta, e exclamou, Pedro está à porta. Ainda foi lá correr, dizendo, olha, Pedro está... Foi avisar os demais que estavam lá. Pedro está à porta. E eles, porém, lhe disseram, você está fora de si. Olha só, eles estavam orando, pessoal, mas eles não compreendiam que Deus poderia realmente fazer essa coisa extraordinária, né? Esse mover extraordinário. E insistindo ela em afirmar que era Pedro. Ela falou, gente, vocês prestem atenção, é Pedro. Eu não estou maluca, eu não estou fora de si, é Pedro. Né? Insistindo ela em afirmar que era Pedro. Disseram-lhe, deve ser o anjo dele. Ainda falaram, não, mas é o anjo dele. É o anjo dele que veio aqui. Né? Mas Pedro continuou batendo e quando abriram a porta, o viram e ficaram Aleluia! o quê? Perplexos. Atônitos. Ficaram assim, né? Ficaram, vamos dizer assim, sem entender nada. Pasmados. Pasmos, vamos dizer assim. Pasmados. Né? Ficaram... Uau! Uau, o que é isso, né? O que é isso? Coisa extraordinária. Aleluia! Que aconteceu. Entendeu, Vanessa? Em todo o problema que vocês estão passando, nuestro Dios es alguien sobrenatural. Y todo este proceso, toda esta fase puede cambiar. Y todos vean que nuestro Dios es poderoso. Para nós, a situação pode mostrar totalmente ao contrário. Os espíritos opressores podem estar te dizendo N coisas, mas o Senhor te diz, existe alguém orando por você. Eu já enviei meu anjo para te guardar, para te proteger desta opressão, para te mostrar que eu sou contigo, que eu sou teu Deus e que eu posso mudar a circunstância, que puedo cambiar todo o processo, que posso mudar, posso enviar, posso ordenar. O nosso Deus é um Deus do haja. E eu vou orar aqui, e essa é a palavra de hoje. Amém, graças a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Nós vamos orar aqui. E aqui não tem muito o que falarmos, não. É realmente a gente olhar para esse relato. Aleluia. E entender que a oração move o coração de Deus. A oração, ela move no reino do Espírito. Aleluia. Entendeu? E esse povo aqui, a igreja que se reuniu aqui naquela época, ela não tinha outro recurso a não ser orar. A igreja aqui, ela não tinha nenhuma influência, porque estava iniciando a igreja. A igreja não tinha nenhuma influência política, nem econômica naquela época. Entendeu? Muito pelo contrário, Pedro estava preso, até por questões religiosas. Aleluia. Então, qual era o poder dessa igreja naquela época? Aleluias. No sentido político, né? E no sentido econômico? Nenhum. Verdade, Jesus. Mas eles tinham o quê? Uma arma poderosa em suas mãos, chamada oração, chamada unidade. A unidade como igreja. A oração. Aleluia. A Bíblia diz que a oração de um justo, aleluia, muito podem seus efeitos. Aleluia. O que dizer de uma oração de muitos outros justos reunidos? Ali haviam vários justos, aleluia, reunidos no nome do Senhor Jesus para clamar, interceder por alguém que estava no corredor da morte, por alguém que não tinha que não tinha outro caminho. Não tinha nada. Não tinha nada. Não tinha nada. Não tinha nada. Absolutamente nada. Não tinha o que fazer. Estava completamente refém da circunstância, refém da situação. Né? Então nós
e uma igreja se levanta, ora, e aí o Senhor Todo-Poderoso move na direção daquela situação. Amém? Então vamos orar. Deus do impossível não desistiu de nós. Sua destra nos sustenta e nos faz permanecer. Deus do impossível não desistir de nós. Sua destra nos sustenta e nos faz quedar firmes. Deus do impossível, somente és Deus do impossível. E Ele está sobre a nossa vida. Ele é o nosso Deus. Senhor, Pai, nesta manhã Amém. Nós estamos aqui. Sim, Senhor. Senhor, Pai, Amém, nesta Jesus. manhã estamos Amém. aqui. E nós outros cremos em el Senhor, no Senhor. Por isso, Pai, Amém, toda a opressão das Amém. trevas, Sim, Deus. toda a opressão das Amém. trevas que está sobre nós, que está sobre os teus filhos, que está sobre as tuas filhas, seja destronado agora, seja derrubado agora, Amém. caia por terra Em nome de agora. Jesus. Todo espírito Amém. que tem oprimido, dizendo, falando que não tem jeito, que não vai mudar, que sua situação é essa, que ele não está te ouvindo, caia por terra agora pelo Amém. nome do Senhor Em nome de Jesus. Nombre que Amém. tiene poder, nombre que está sobre todos los nombres. Este nombre tem poder, tiene poder. Em nome de Jesus, Pai, Amém. alcança meus Em nome de amados Jesus. e minhas amadas Amém, Senhor. irmãs, Sim, Deus. nesta manhã, Em esta nome de manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Amém. que possamos ver o teu agir, porque aos teus anjos dará ordens a teu respeito, ao nosso respeito, em nome de Jesus, nome que está sobre todo nome. Sabe quem é Jesus? Aquele que acalmou o mar, cessou as ondas, aquele que andou sobre as águas. É Ele que está sobre a tua vida, é Ele que está sobre a tua casa, é Ele que está sobre a tua família, está sobre as nações, está aí com uma palavra dele, todo isto vai cambiar. Por isso vamos crer. Amém. Aleluias, Amém. aleluias. Aleluia. Soberano Deus, eterno Pai, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, Verdade, Pai. pela tua palavra, Senhor, que nos traz esperança. Aleluia. Tua palavra, Senhor, que nos relata aqui, ó Pai, quão poderoso o Senhor é, ó Pai, quão soberano o Senhor Aleluia. é sobre as situações, Pai Santo. Aleluia, aleluia. Essa palavra nos aleluia, mostra, Pai aleluia. Santo, que o Senhor não perdeu o controle, não perde o controle É verdade, Deus. nada, de nenhuma das situações, ó Pai, porque o Senhor tem a rédea, Pai Santo, É verdade. das nossas vidas nas tuas mãos. Verdade, O Jesus. Senhor tem, Pai Santo, o controle das nações, o Senhor tem controle do mundo, do cosmos, nas tuas mãos, Senhor, porque foi o Senhor é quem criou, o Senhor é aquele que sustenta todas as coisas e está sustentando todas as coisas, Sim, Senhor, Jesus. em nome de Jesus, Pai Santo. Aleluias. Nós, Pai Santo, te louvamos e te agradecemos, ó Pai, Aleluias. porque, Senhor, através desse relato de Lucas, Aleluia. nós, Pai Santo, podemos ter um pouco de compreensão de quem é o Deus que servimos, Ai, é o Deus a verdade. qual cremos, Aleluia. Pai. Deus é a qual possível. pertence às Deus é nossas possível. vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, que esse relato, Pai Santo, que lemos aqui esta manhã, Senhor, Aleluia. possa, Pai Santo, ser aplicado na nossa vida, no nosso dia a dia, Senhor. Em nome de Jesus, Aleluia. que o Senhor também, Pai Santo, quebre as algemas, Aleluia. as cadeias, os Aleluia. aprisionamentos, Pai Santo, Sim, Pai. de alma, de desespero de alma, Senhor, Aleluia. que as pessoas estão vivendo nesse momento, Pai Santo, não estão aprisionadas, Senhor, a Fisicamente. algemas físicas, ó Pai,
mas estão, Senhor, aprisionadas espiritualmente, aprisionadas nos seus sentimentos, nas suas emoções, Senhor. E o Senhor é aquele que pode quebrar todas as cadeias. Aleluia. O Senhor é aquele que quebra as cadeias, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor liberte, Pai Santo, Senhor, as pessoas das opressões malignas. Senhor, em nome de Jesus, Pai Santo. Em nome de Jesus, e o seu nome seja glorificado, o seu nome seja exaltado, o seu nome seja, Senhor, Pai Santo, engrandecido, Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Continuamos na tua presença orando Amém. pelos que estão com Covid. Sim, Senhor. Sobre as nações. Amém. Sobre todo o contexto. Pai, alcança, Senhor, cada um. A Índia, Senhor, Sim, que está Senhor. numa situação complicadíssima. Amém. Alcança os demais países, Sim, alcança as nações, Em nome de alcança cada lugar, Sim, alcança onde essa live for, Amém. alcança, Senhor, em Sim, nome de Jesus, Em nome de Jesus. trazendo à Amém. existência aquilo que traz esperança, trazendo à existência, Senhor, o teu mover, o teu agir, Sim, Deus. a tua presença Amém. sobre famílias como a Argentina, Amém. 40%, Senhor, están más pobrecitos. Brasil también. Estados Unidos está con problema grave también. Todas las naciones, todos los Amém. lugares que están hoy con necesidades básicas de alimentación. Alcanza, Padre. Amém. En nombre de Jesús. Amém. 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 Bem-vinda, prima. Amém. Assiste depois, minha linda. É a filha do Marcos e da Dani. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe. Amém, queridos? Podemos encerrar então a nossa manhã aqui com Deus? Tem uma criança, olha lá, uma moça aqui, pra lá e pra cá, uma mocinha, Amém. brincando. Então nós vamos encerrar, porque Sim. hoje qual que é a nossa lição de casa? Qual é a nossa lição? Nosso home lesson. Qual que é o nosso home lesson? Orar, crer, confiar nesse Deus extraordinário, nesse Deus de poder, nesse Deus que pode mudar a sorte, pode mudar a nossa sorte, pode mudar a situação, em nome de Jesus. Aleluias, Né? aleluias. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto, te dê a paz, te dê aí um final de semana abençoado, debaixo do favor dEle e debaixo das misericórdias dEle sobre as nossas vidas. Aleluias. Em nome de Jesus. E se Deus quiser, se assim permitir, Amém. Amém. porque tudo é por Ele, para Ele, e Aleluia. depende dEle, nós dependemos dEle, né? Ele é soberano. Aí a semana que vem estaremos aqui de volta, né? Estaremos aqui de volta para mais uma manhã com Deus, mais uma reflexão dentro da palavra de Deus e aplicar a palavra na nossa vida, que é o melhor. O melhor não é somente ler a palavra, não é somente meditar na palavra, mas o melhor de tudo isso é aplicar a palavra à nossa vida cotidiana. É o Evangelho fazer parte da nossa vida, Evangelho para a vida. O Evangelho na vida. Amém? Então que Deus nos abençoe. Aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E se você crê, se diga amém, diga graças a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E Amém? compartilhe. Compartilhe. Amanhã vamos fazer um encontro virtual. Vanessa já está aí convidada para participar. Depois falamos. Vamos fazer um encontro virtual através do Google Meet. Um tempo aí com as mulheres. Em nome de Jesus. Amém? Então, um beijo no seu coração. Fique com Deus. E até semana que vem. Next week. Next week. Próxima Tchau. semana. Em nome de Em nome de Jesus. Jesus. Tchau, pessoal. Deus abençoe.